Oi pessoal, sou Daniela Oliveira, psiquiatra. Eu tô aqui hoje para pedir para a gente parar de chamar ansiedade de frescura, porque eu vou explicar o que acontece no cérebro de alguém que está ansioso, combinado? Então vamos lá para a Grécia Antiga, porque os gregos já falavam em ansiedade como uma condição médica. E se a gente olhar para algumas coisas escritas dentro da filosofia estoica e da filosofia epicurista também, a gente vai perceber que não se diferem muito daquilo que a gente olha nos manuais de texto sobre terapia cognitiva hoje em dia, por exemplo. Então, eles já lá tinham uma compreensão dessa ideia e da ideia como uma condição médica. A gente não vai perder isso de linha de jeito nenhum. Mas de lá para cá muita coisa aconteceu, e o que houve de mais recente, que é importante destacar aqui, por causa das mudanças que houveram no DSM-5, que é o nosso manual de diagnóstico e tratamento, etc., diagnóstico basicamente, que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria, porque eles criam subcategorias, capítulos diferentes para separar ansiedade de trauma e de descontrole de impulsos. Por quê? Antes ficava tudo sobre um grande guarda-chuva de transtorno de ansiedade, agora não. Agora a ansiedade está aqui com as suas fobias, com a ansiedade generalizada, o pânico. Aqui no trauma está o estresse pós-traumático e outras questões relacionadas a trauma que podem gerar ansiedade, e no outro ponto estão os transtornos de descontrole de impulsos, onde o toque está incluído, e o toque anteriormente estava sob o guarda-chuva dos transtornos de ansiedade. Isso é importante porque são mecanismos cerebrais diferentes. Mas hoje aqui a gente vai falar de ansiedade. A ansiedade é um fenômeno fisiológico, tá? Eu sempre digo, todo mundo que me conhece sabe que eu digo que sem ansiedade ninguém levanta de manhã para trabalhar ou para estudar. Então, ela é uma resposta natural, fisiológica, necessária para nos gerar algum sinal de alerta, para nos dar alguma resposta perante alguma situação de ameaça. Então, é fundamental que ela exista dentro de nós como um mecanismo de proteção, inclusive. Quando é que ela se torna patológica? Quando ela é excessiva. Quando ela começa a deixar de ser um mecanismo de proteção adaptativa e se torna desadaptativa, excessiva, promovendo incapacidade, prejuízo. Por quê? Porque a pessoa só vive em função dos sintomas e sinais e do desconforto que a ansiedade traz, que são realmente incômodos demais. Agora, para entender a ansiedade, a gente vai precisar também separar dois conceitos, que é a diferença entre medo e ansiedade. Porque, de novo, aqui, o medo é muito mais uma resposta fisiológica até do que uma ansiedade. Por quê? Porque o medo é uma reação natural também, fisiológica, em resposta a uma situação de ameaça ou a ideia de uma potencial ameaça na nossa frente. Enquanto que a ansiedade é a antecipação mental da possibilidade dessa ameaça existir. Por isso é que muitas pessoas ansiosas ficam preocupadas no e se acontecer alguma coisa? E se o carro bater? E se o meu filho não chegar da escola? E se o meu marido não chegar do trabalho? E se eu perder o meu emprego? E se eu não conseguir passar de ano? E se, não para disso. Então é antecipação, percebem? Antecipação de um evento que pode acontecer, que a pessoa já experimenta do ponto de vista mental, como sendo algo agora, como se fosse o urso polar lá do Darwin aqui na nossa frente e a gente tivesse que responder imediatamente a isso. Essa é uma questão importante para a gente não se confundir. O medo e a ansiedade, eles podem estar embrulhados, tá? Juntos, muitas vezes, nas doenças de ansiedade. Mas eles são também fenômenos que podem estar distintos e separados. O medo é uma coisa, a ansiedade é outra. Então, vamos separar esses conceitos também. Quando é que acontece a ansiedade? Por que ela acontece? Os estudos que têm sido feitos até agora apontam muito fortemente para uma região. Na verdade, é um circuito neural que vai desde o tronco cerebral, que é aqui atrás, onde estão ali os centros respiratórios, batimentos cardíacos, etc., numa função mais autonômica, até uma região aqui mais central, de dentro do cérebro, ligada à amígdala e o hipocampo. São regiões mais centrais do cérebro. Mas a amígdala cerebral, que fica bem no centro aqui, mais profundo do cérebro, é que é a principal
fonte de inspiração aí dos estudiosos dessa área. Por quê? Porque o que eles verificam que é através da amígdala, da região central da amígdala cerebral, é que se projetam muitas conexões neurais que vão para o tronco, que vêm para o córtex, para gerar as respostas cardíacas via sistema nervoso simpático de aceleração do coração, aumento da pressão arterial, etc. e tal. Assim como aumento na respiração, na frequência respiratória pro via tronco cerebral e as respostas aqui dessa região autonômica também, e assim por diante, e para o córtex também, onde mostra então, uma região ali muito aumentada de função, que é a antecipação desse medo e tal, que vem como uma imagem, vem como uma ideia, vem como uma crença, enfim, ativando muito essas regiões do cérebro, mas é a partir da amígdala cerebral. Então a amígdala cerebral é muito estudada como mecanismo teórico de início de adoecimento da ansiedade, uma região específica ali dentro do cérebro, que dali, de onde saem projeções para diversas outras áreas cerebrais, gerando todos os sintomas que nós conhecemos da ansiedade. Beleza. Só que tem uma questão aqui, que é muito legal também de saber, porque isso é um modelo assim mais teórico, eles vão mostrando assim diversas possibilidades e hipóteses de por que isso acontece, mas aí entra um outro pessoal, um outro grupo de pesquisadores que trabalham com neuroimagem, com imagem cerebral, pesquisas com imagem cerebral, mostrando que as pessoas que estão com ansiedade vão ter um aumento muito grande de consumo de glicose na amígdala cerebral durante os momentos da ansiedade. O que, de certa forma, corrobora com a ideia inicial de que a amígdala seria a principal responsável por iniciar esse processo todo de ativação da ansiedade. É interessante porque, além desses estudos de neuroimagem mostrarem que há aumento de glicose durante a ansiedade captada pela amígdala cerebral, também há redução desse consumo de glicose depois de algumas sessões de terapia cognitivo-comportamental. O que, além de ser interessante como prova e contraprova, explica por que as terapias funcionam e não são meramente uma conversa entre duas pessoas. Então, presta atenção nesse detalhe também que é fundamental. Mas aí vamos entender uma outra coisa. A gente trata com terapias e trata com medicamentos. E por que com medicamentos? E quais medicamentos? Vou explicar também. Os principais medicamentos usados para ansiedade são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Mas não é a serotonina, basicamente, o neurotransmissor que está mais alterado, que está mais disfuncional durante a ansiedade. É a noradrenalina, que é a que descarrega todos aqueles sintomas físicos que a gente conhece também. Então, mas por que eles funcionam? Porque eles, ao aumentarem a captação, aumentarem a disponibilidade de serotonina entre os neurônios, nessas regiões afetadas da amígdala, por exemplo, aumentando a disponibilidade de serotonina por ali, eles acabam indiretamente, os medicamentos, modulando essa função noradrenérgica, porque todas essas substâncias químicas que circulam no cérebro, elas agem de forma muito interativa, elas não agem isoladamente. Então, ao aumentar a disponibilidade de serotonina, você modula o efeito da noradrenalina que está superativado e aumentado, para que esse efeito fique mais reduzido e os sintomas diminuam. Por isso é que os inibidores de recaptação de serotonina funcionam para o controle de ansiedade, ok? Mas não vamos esquecer de um outro aspecto que é fundamental também. Há uma prova já bastante clara ali na literatura científica dizendo que há influência também de um outro neurotransmissor na ansiedade, que é o GABA. O GABA tem um nome compridíssimo, ácido gama-aminobutírico. Ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central como um todo. E uma disfunção desse neurotransmissor GABA promove um aumento da excitabilidade do sistema nervoso. Por isso é que os benzodiazepínicos, entre eles clonazepam, lorazepam, bromazepam, diazepam, esses que a gente conhece por aí, atuam também fortemente reduzindo sintomas de ansiedade, mas num esquema mais sintomático, né? Eles melhoram a função GABA, a função desse neurotransmissor, promovendo uma certa... a gente chama de depressão do sistema nervoso central, mas não é depressão doença. A gente inibe funções do sistema nervoso central através da
do aumento da atividade desse neurotransmissor GABA, enquanto que com os inibidores de recaptação de serotonina a gente modula a atividade noradrenérgica. Então esse é mais ou menos o balanço que ocorre quando a gente quer tratar a ansiedade, porque há essa disfunção no GABA e na noradrenalina, que foram geradas lá na amígdala, que começou a trabalhar de forma disfuncional e que acabou mandando informações para diversas áreas cerebrais, que são as que produzem os sintomas de aceleração do coração, aumento da pressão, sensação de mal-estar, medo de que alguma coisa possa acontecer, uma sensação de desconforto o tempo todo, e assim por diante. Os sintomas de ansiedade eu não vou descrever aqui, porque eles são inúmeros e todo mundo que já sentiu ansiedade sabe o que isso significa. O que eu queria mesmo é explicar que a ansiedade não é frescura, tem toda uma explicação para ela, tem tratamento e isso merece toda a nossa atenção. Um beijo, até a próxima!